Oi gente, voltei, tô voltando com esse vídeo para dar um oi pra vocês, né? Estive sumida por aqui durante mais de um ano, mas agora, se Deus quiser, eu vou estar sempre atualizando vocês com vídeos novos. Tô aqui improvisando o microfone com esse fone de ouvido, porque eu ainda não tenho microfone, mas eu vou comprar. E hoje eu vou falar sobre espera, sobre o processo de Deus, né? E como tem sido a minha espera em Deus. Eu vou explicar um pouco pra vocês, falar um pouco sobre a espera e dar um pouco do meu testemunho, né? De como tem sido esse processo na minha vida, né? E o tema do vídeo, como vocês estão vendo, é o que é escolher esperar. Primeiro, gente, que uma coisa que eu quero falar, que eu quero ressaltar nesse vídeo é renúncia. Porque muitos cristãos só vão pra igreja, muitos cristãos só estão lá, né, batendo ponto e não passam pela renúncia, né, pela conversão. Eu ainda não tô totalmente liberta de algumas coisas, mas eu tô buscando o meu crescimento cada dia mais e mais, meu fortalecimento na minha fé. E eu escolhi esperar, né, já tem 3 anos, vai fazer 3 anos em janeiro, que eu escolhi esperar no Senhor, porque há 3 anos atrás, eu não tinha mais expectativas em relacionamentos. Eu não tinha mais sonhos. Não tinha mais sonhos para serem frustrados. Eu já estava muito frustrada com tudo. E aí eu resolvi que eu ia esperar no Senhor. Eu estava desviada e aí eu resolvi que eu ia voltar para a igreja, ia me firmar e que eu ia esperar no Senhor, ia deixar Deus agir na minha vida conforme a vontade dele, né? Então, eu escolhi esperar também quando eu percebi que as minhas escolhas não estavam mais sendo as melhores para minha vida. Quando eu entendi que o plano de Deus é muito maior do que eu podia planejar a minha vida inteira, eu não ia fazer um terço do que ele faz, assim, sabe, rapidinho, porque o tempo dele a gente acha que é demorado, a gente acha que demora muito, né, pra acontecer as coisas de Deus, mas tudo tem um processo, tudo tem um porquê. E depois que a gente entende isso, é surreal, né? Quando a gente entende que Deus cuida da gente nos detalhes, quando a gente entende o porquê. Igual tem gente que fala, por que você tá esperando há tanto tempo? Por que você tá há tanto tempo sozinha, né? E, gente, eu sempre tive o sonho de ter uma família, de ter filhos, de casar. E eu sei que se fosse pra fazer por uma escolha minha, eu já teria errado, já teria feito tudo errado, já teria, sabe? Já teria casado não sei quantas vezes, já teria tido filhos com pessoas erradas. E quando a gente entende que ter relações, namorar, sabe? Se relacionar com pessoas erradas, com pessoas que não te levam pra frente, só te fazem ir pro fundo do poço cada vez mais. E a minha espera não tem sido fácil, como nenhuma espera é, né? Não é fácil, ainda mais pra mim que sou extremamente ansiosa. Não tem sido nada fácil. Tem que ter muita fé. A gente tem que ter muita fé. A primeira coisa que a gente tem que ter pra começar a esperar é fé, né? E eu vim entender isso esses dias, que eu tenho que deixar nas mãos de Deus, tenho que descansar. Eu tenho orado, pedido muito pra Deus pra eu conseguir descansar no Senhor, porque não é fácil a gente esperar sabe, não saber o que tá acontecendo no reino espiritual é uma coisa muito, muito difícil, né? E
A fé é a primeira coisa, como eu disse, e eu vou ler aqui uma passagem lá em Isaías 40:31, que vai falar assim: Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Que quando a gente frisa essa palavra, quando a gente guarda essa palavra no nosso coração, a gente tem mais fé, porque é muito difícil a gente entender isso, né? Que a gente tem que confiar no Senhor, né? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. E a segunda coisa que eu vou frisar aqui é renúncia, né? Eu vou ler uma palavra lá em Mateus 13. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outros caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade da semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O que eu quero falar com essa palavra de Mateus 13 é que a gente tem que preparar o solo antes de receber a plantação do Senhor. A gente tem que renunciar aos nossos desejos, renunciar à nossa carne, aos nossos prazeres carnais. E não é fácil, não é nada fácil a gente renunciar à nossa carne, renunciar sexo, renunciar coisas que todo jovem faz, ainda mais na minha idade, né, que eu tenho 23 anos. Não é nada fácil, mas quando a gente, quando a gente tá totalmente sem perspectiva nenhuma, quando a gente tá sem expectativas nenhuma mais de acontecer coisas boas na nossa vida, a gente entende que tá na hora de preparar o terreno e deixar Deus plantar e esperar as plantas nascerem e crescerem conforme o Senhor quiser, entendeu? A terceira coisa que eu vou frisar é paciência, que tá lá em Salmos 40. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. A gente tem que gravar isso na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não venha perder a esperança nele, né? Porque a paciência é uma coisa muito valiosa, não só na espera, mas em tudo que a gente vai fazer. Eu tô falando isso não só pra vocês, mas pra mim também, porque eu tenho que exercitar isso bastante na minha vida, porque é muito difícil pra mim ter paciência e esperar qualquer coisa, mas durante esse processo eu tenho aprendido bastante. A quarta coisa que eu vou frisar é perseverança. Tá lá em Lucas 24. Lucas 24, 49 vai dizer assim: Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. O que está dizendo aqui nessa palavra é que a gente tem que continuar firmes, não deixar de orar, não deixar de jejuar, não deixar de acreditar, não deixar de falar com Deus, falar as nossas fraquezas, contar tudo que você sente no seu interior, aquilo que ninguém sabe, aquilo que você tem vergonha de falar para outras pessoas. Fala para Deus, conversa com Ele, entra no seu quarto, vai conversar com Deus,
sabe? Mesmo que você ore baixinho pra ninguém escutar, mas fala pra Deus o que tá doendo, o que tá sendo difícil pra você. Conta tudo pra Ele, porque Ele vai te entender com certeza. Outra coisa é meio, né? O meio, eu creio que eu já passei dessa fase, né? Do meio, que é a parte mais difícil da espera, que é onde você vai se desesperar, você vai achar que nada vai acontecer, você vai perder as esperanças, vai fraquejar. Você só não pode cair em tentação, não pode parar de crer, não pode parar de buscar ser mais forte. E eu vou ler uma palavra lá em Tiago 1. Em Tiago 1, versículo 2, vai dizer assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. E eu quero falar aqui que Deus dá o sonho pra gente, Deus coloca a vontade no nosso coração, mas Ele não nos mostra o meio, Ele não nos mostra o processo, Ele não nos mostra o caminho. Ele não fala pelo que a gente vai passar até chegar naquilo que a gente tá querendo, né? Porque se Ele dissesse pra José que ele ia ser vendido pelos irmãos dele, que ele ia ser escravizado, se Deus dissesse tudo isso pra ele, se Deus colocasse tudo isso no sonho dele, ele não ia ter chegado a ser governador do Egito, ele não ia ter chegado a lugar nenhum, porque ele ia ter ficado com medo. Ele não ia ter tido coragem de enfrentar tudo isso para ser governador. E para fechar o vídeo, eu vou deixar aqui a palavra que está em Hebreus. Em Hebreus 12, a partir do versículo 5. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com que todos os seus filhos? Significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos, uma vez que respeitavam os nossos pais terrenos que nos disciplinavam. Não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. E o que eu quero dizer com isso, com tudo isso, é que Deus é Pai. E Ele nos corrige como um pai faz com os filhos que Ele ama. Deus, Ele não vai entregar nada pra gente se a gente não estiver em obediência. Eu acredito que não existe nenhum pai que presenteie seus filhos estando em desobediência, estando errando com eles, sabe? Deus, Ele é um pai. E um pai que ama seus filhos não vai mimar. Deus, Ele não tem preferidos. Ele ama todos por igual. E a gente tem que vigiar, né? E sempre tentar melhorar, né? Pra fazer a vontade dele sempre e não entristecer o coração de Deus, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, gente, o que eu tenho pra dizer hoje é só isso, né? Agradeço vocês por estarem aqui assistindo esse vídeo e se Deus quiser eu vou estar postando mais daqui qualquer dia desses. Não vou falar o dia certo porque eu não sei, né? Então, obrigada
deixem like no vídeo, se inscrevam e até mais.